Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000. E hoje nós vamos continuar com os tiranídeos, os insetos, os mutantes alienígenas que não tem nenhuma inspiração no filme Alien. Pare com isso, com qualquer semelhança que é mera coincidência. Mas no caso, essa mente colmeia assassina que consome toda a matéria para alimentar mais criaturas e continuar a sua conquista do universo. Então, muito bem, eu decidi hoje falar um pouco mais deles porque eu percebi que eu nunca comentei sobre os organismos, da miríade de diferentes organismos que compõem as colmeias, o que é o que e o que eles fazem e quais são suas funções. Então eu trouxe aqui os mais comuns para facilitar o entendimento quando a gente falar sobre eles no futuro. E o que eu vou trazer para vocês é o conhecimento que os magos biologistas souberam, aprenderam através de vários estudos e vivissecções e outras coisas com esses organismos capturados nas batalhas. Então, qual é o objetivo dos tiranídeos? Consumir, crescer e é isso. Não, eles são um ser simples assim de entender. Eles não estão nem aí se o que eles consomem é uma vida com consciência, ou que tem algum interesse, ou que tem uma família, alguma. Dane-se. Para eles tudo é biomassa e recursos que eles vão absorver e levar para as colmeias. Esse é o objetivo, é isso que eles vão fazer. Se um tiranídeo morre, eles não se importam, porque eles conseguem simplesmente comer e dissolver ele de novo e transformar o corpo dele em outro tiranídeo depois. Então, as baixas, ou até o interesse com a própria vida, assim, a propriocepção, não. Propriocepção não é a palavra adequada aqui, mas o instinto de sobrevivência é muito pequeno para os tiranídeos, porque viver ou morrer não importa, tudo é para o benefício da colmeia. Claro, isso se eles estiverem sob a influência da mente colmeia. Como assim? Os tiranídeos, na verdade, eles têm uma mentalidade coletiva. A colmeia em si, ela representa o pensamento e o raciocínio de milhões de diferentes organismos em conjunto. E essa inteligência coletiva, esse pensamento coletivo, a quantidade de informações e tudo que vem, é uma coisa extremamente opressora assim, para o indivíduo. Então, quando tem uma conexão com isso, essa mente coletiva domina o organismo. É assim que os tiranídeos funcionam. Imagina o teu celular na Wi-Fi. Quando tu tá longe da Wi-Fi, ele volta para 3G. Quando tu tá perto da Wi-Fi, ele se conecta na Wi-Fi. É uma coisa parecida. A cabeça dos organismos pequenos, quando eles estão isolados e sozinhos, ela vai para um instinto mais natural, animalesco, onde eles tentam sobreviver e se reproduzir e ter mais cuidado com a própria existência. Quando eles estão num coletivo, próximo de um organismo de sinapse, que consegue emitir aqui é metaforicamente Wi-Fi, essa conexão com a mente colmeia, aí no caso, toda a individualidade do organismo se vai. Ele é apenas uma ferramenta para a colmeia. E isso serve para caso grupos assim se espalhem ou grupos fiquem isolados, eles permaneçam vivos até que o resto da colmeia chegue próximo e eles possam ser ativados. Não é uma coisa assim estratégica, é uma coisa mais instintiva mesmo. E beleza. Então deu para entender que os tiranídeos eles têm uma mentalidade coletiva. Quando eles estão isolados e longe dessa mentalidade coletiva, eles ficam num estado mais animalesco, mais feral em inglês, seria, olha, bárbaro,
tradução para fero é animal, então seria selvagem, isso. Um estado mais selvagem, onde eles atuam como animais, basicamente, e quando eles estão juntos, eles atuam como uma onda de devoração que destrói tudo no caminho. Beleza. Então tá, entendi. O objetivo deles é consumir e esmagar os inimigos. Sim. E se eles morrem, eles não se importam. Sim. Mas por que então que eles tentam reduzir as baixas? Porque uma das táticas que eles fazem é mandar indivíduos antes, assim, criaturas que têm maior capacidade, por exemplo, de se camuflar com o ambiente, ou de viver em silêncio à noite sozinha, consumindo pouco alimento. Para que eles fazem isso? Para fazer um reconhecimento do terreno, dos organismos do planeta. É bem comum os tiranídeos ter essa tática. E se eles não se importam em morrer, por que eles fazem isso aí? Porque é sempre uma questão de matemática para os tiranídeos. Se o que eles vão conseguir com o planeta vale o esforço de atacar o planeta. Geralmente vale, porque a quantidade de recursos que eles conseguem em um planeta é muito maior do que as mortes ali contra os defensores. Então, em geral, eles vão ficar positivos em biomassa e recurso, dominando um planeta. Mas se eles percebem que o planeta é habitado apenas por máquinas, não tem atmosfera, não tem água, não tem nenhum recurso viável à vida deles, eles simplesmente vão passar para outro lugar, porque não vale a pena. Então eles sempre têm esse cálculo entre o que vão ganhar de biomassa e recursos e perder. Então, apesar de eles não se importarem ali em morrer, se eles conseguirem reciclar o corpo, eles pensam se vale a pena ou não atacar. Isso também é instintivo. Eles são meio que animais. Eles vão atacar o que vale a pena comer, né? Assim, então, é uma coisa meio básica também do comportamento deles. Nada que eles fazem é algo assim, nossa, que estratégia enorme, que mente gigantesca. Não, é uma coisa mais no instinto mesmo. Beleza, então agora vamos falar dos indivíduos que fazem parte dessa tática de devorar e consumir tudo. Os Reapers. Os Reapers, também conhecidos pelos magos biologistas como Minores Omniphagia, que seria pequenos que comem tudo. Essas criaturinhas em formato de verme, elas têm o corpo quase que de uma cobra ou de uma minhoca, e elas têm garras afiadas na frente do corpo que conseguem cavar até a rocha muito rapidamente. Elas cavam buracos pelo chão e se locomovem em um número grande de criaturas, comendo tudo que tem pela frente. Se um organismo maior mata alguma coisa, são eles que geralmente vão devorar e comer a biomassa do corpo. Eles não deixam sobrar nada, comem até os ossos. E depois que eles estão cheios de biomassa, eles vão para locais específicos para ser reabsorvidos. Então, essas pequenas minhocas, elas servem para devorar. Como tudo aqui na Frota dos Tiranídeos, tu vai perceber que o tema é esse. E beleza, então. Os Reapers, então, eles são umas criaturinhas minúsculas, mas qual a força deles? É o número. Eles vêm um número gigantesco de unidades que consomem os organismos. Um só deles não é perigoso, mas tu tem que matar todos eles para um não enfincar na tua perna e começar a comer os teus ossos. Então, o ideal é que tu tenha armas de fragmentação ou explosivas ou lança-chamas para eliminar vários de uma vez. Outra coisa, se tu tá pensando em atirar neles com uma arma de precisão, como um rifle de laser, um las rifle, tu vai ter uma certa dificuldade, porque eles ficam se mexendo e se enterrando, então é mais difícil acertar eles com armas a longa distância, assim, principalmente se eles estão protegidos por algum tipo de cobertura, porque eles têm um movimento meio errático, assim como o de uma serpente ou de uma minhoca. Então não é tão fácil prever o movimento deles, nem acertar eles no chão. E como eles agem para o consumo geral do planeta? Quando acaba a briga, acaba a luta, os tiranídeos vencem,
Eles comem então todos os organismos que tinha ali, os mortos dos próprios tiranídeos, eles cavam buracos no solo, consumindo rochas e recursos minerais, e quando eles estão cheios, completamente repletos de qualquer coisa que eles comeram, eles vão se arrastando com bastante dificuldade até grandes lagos de ácido regurgitado por outros organismos, chamados reclamation pools, que a tradução em português é piscina de reclamação. Nesses lagos de material digerível ali, digestivo, desculpa, esses organismozinhos, os Reapers, eles pegam e se jogam dentro, e ali eles são dissolvidos e reconsumidos pelas naves colmeia. Tá, peraí. Eles estão no planeta, certo? Isso. Eles acabaram de comer coisas que estavam na superfície e se jogaram em lagos de material digestivo e foram dissolvidos. Até aí eu entendi. Mas como é que esse material desses lagos ali de ácido e enzimas digestivas regurgitada consegue chegar na nave colmeia? Não faz sentido, a nave está no espaço. Então, os tiranídeos, eles têm um organismo específico chamado Capillary Towers. Essas torres capilares são enormes formações tubulares gigantescas que vão da superfície do planeta até ao máximo que consegue na atmosfera, onde lá em cima eles fazem a passagem daquele líquido em toneladas por minuto para as naves colmeia lá em cima. E como eles fazem isso? Por vários capilares e por gradientes de pressão que as naves vão sugando do planeta. E lá, assim, lentamente, todos os recursos biológicos, os minerais valiosos e tudo que é necessário para funcionamento da colmeia vai sendo absorvido. E essas torres, elas têm gigantescas raízes que também passam pelos buracos que esses Reapers fazem para facilitar o crescimento até o oceano mais profundo do planeta ou qualquer tipo de região com água, um aquífero subterrâneo ou coisa assim, que os Reapers acharam e cavaram um buraco para que essas raízes crescessem até lá. E de lá elas vão sugar a água e os recursos no oceano, e depois, quando não tiver mais água para sugar, eles vão começar a sugar os gases da atmosfera, e as próprias torres começam a se um processo de autofagia. Elas vão se consumindo das raízes mais profundas até a parte mais alta que está grudada nas naves colmeia lá em cima. Então elas vão reabsorvendo até os recursos que foram utilizados para fazer as torres, deixando para trás apenas uma rocha morta sem nenhum recurso essencial para a vida. E dali as naves colmeia partem para a próxima, para o próximo alvo, a próxima presa. Então os Reapers, além de uma unidade de horda, assim, que é em grande quantidade, eles também servem nessa parte do consumo da biomassa e da matéria e para cavar buracos no subterrâneo, facilitando o crescimento das raízes das torres capilares. Beleza, esses bichos são horríveis, eu queria poder matar todos. Concordo com você, guarda. Precisamente. E agora sim, os organismos maiores e mais focados no combate, que eu espero que você nunca tenha que ver quando você for chamado para servir na Guarda Imperial. Os Hormogaunts. Hormogaunts são, em português, na real não tem uma tradução, mas tem o nome em latim, que é Gauntigladius. Gauntigladius. E eles são o quê? Eles são pequenas criaturas com duas patas mais fortes na parte traseira e duas patas dianteiras com adaptações de presa. Assim. Seria uma lâmina de osso e quitina que regenera. Então, se essa lâmina quebra, outra cresce atrás, ela vai crescendo de novo. E essas criaturas, elas caem no planeta no ataque inicial, em esporos micéticos, Mycetic Spores, que caem de órbita. Se você lembra do vídeo anterior, aquelas bolas caindo do céu que os lasers estavam tentando interceptar, é isso aqui.
Esses esporos liberam vários desses organismos e dali eles começam a atacar todo ser vivo do planeta e consumir a sua carne, e depois de consumir esses seres vivos, eles se reproduzem em uma velocidade altíssima, produzindo às vezes milhares de hormagaunts em um pequeno espaço de tempo. Então, quanto mais vida e mais biomassa tem o planeta, mais deles vão aparecer no campo de batalha. Então, por quê? Porque eles conseguem se reproduzir sozinhos lá embaixo. Eles são utilizados como a força inicial ali dos tiranídeos, por ser uma criatura relativamente expendable, que seria como é que se fala expendable em português? Poxa, uma criatura não é desperdiçável, é uma criatura que assim que não tem um valor alto, é uma criatura, um escudo de carne praticamente para os tiranídeos, que se eles morrerem ou não, grandes coisas, e o que eles conseguiram comer, eles vão se reproduzir e os seus números vão continuar aumentando no planeta lá embaixo. Alguns deles têm algumas adaptações evolutivas muito eficientes, como glândulas de adrenalina, que fazem eles correrem mais rápido e atacarem com mais ferocidade, dando aos seus músculos um pouco mais de força durante o combate. Alguns produzem glândulas venenosas que ficam sempre irrigando a pontinha das suas garras e dentes. Então, eles são perigosos, não subestime essas criaturas, mas se você matar um deles, também não vai fazer uma grande diferença no conflito maior. Mas sempre que você vê um alienígena, atire, não está errado, fez bem. Mas nesse caso aqui, eles são então os escudos de carne e as criaturas mano a mano que se reproduzem sozinha e estão ali exatamente para testar as defesas do inimigo e atacar os animais ou as criaturas biológicas que vivem na superfície. Beleza. Além dos Hormagaunts, nós temos os Termagant. Os Termagant, ou Gaunt Virago, esses aqui são diferentes. Eles já se comportam mais como uma infantaria. Essas criaturas, elas têm 4 patas e se locomovem bem rápido, e elas têm um pouco mais de instinto de sobrevivência, do contrário dos outros que costumam atacar tudo que se mexe. Eles ficam mais em emboscada, vivem em cavernas, quando eles estão isolados. Quando a mente colmeia ativa eles, no caso chama eles para ação, aí sim eles vão atacar tudo que se mexe também, igual às outras formas de tiranídeos. E o que eles fazem? Eles costumam, durante as batalhas, eles costumam proteger outros organismos mais importantes que eles, geralmente os guerreiros tiranídeos. E eles ficam na frente dessas unidades, levando tiro pelos seus superiores. Olha, tá vendo o exemplo? Até o alienígena inseto esquisito sabe que tu deve levar o tiro pelo seu superior, guarda. Lembre-se disso na sua posição. Mas, ok, então eles fazem isso com muita felicidade, até porque eles não têm autonomia nem controle próprio, e é muito mais fácil tu produzir um Termagant do que as outras criaturas. Então, para a mente colmeia, eles também são completamente descartáveis, e morrer um ou morrer 100 desses é a mesma coisa. E eles costumam ter umas armas biológicas chamadas biomorphs. Essas armas têm vários tipos e vários modelos, cada uma pior que a outra. A mais comum são as flesh borers, ou brocas de carne. O que essas coisas fazem? Elas são como um pequeno lar, uma pequena colmeia de organismos parecidos com um besouro misturado com uma pulga. Quando essa arma ativa, ela faz umas contrações musculares fortíssimas que impulsionam essa criatura para a ponta, e a criatura com as suas patinhas se joga o mais rápido possível para frente, e o que ela atinge, se ela não morrer no impacto inicial em alta velocidade, ela vai enfincar os dentes e tentar cavar um buraco no que for. Se for uma armadura, ela vai tentar penetrar a armadura. Se for na pele, ela vai comer a pele.
Então ele lança como se fossem pequenos insetinhos comedores de pele com uma cabeça reforçada em alta velocidade que funcionam quase como uma bala no ataque inicial. Então, como eles não têm assim, tecnologia para fazer armas, eles utilizam. Aliás, até tem, mas é uma arma biológica, é meio esquisito as armas deles. Elas são mais uma construção orgânica do que realmente uma arma propriamente dita. E engraçado é que até a bala que eles lançam, que seriam esses insetinhos, eles são parte do organismo maior dos tiranídeos. Tudo, a arma, a munição e o usuário são o mesmo organismo, eles são tiranídeos, eles têm a mesma divisão da mente colmeia, eles não têm uma mentalidade única, uma coisa só. Então, eles são uma ferramenta biológica de matar. E é para isso, aliás, tu vai ver também que é uma coisa semelhante a todos aqui. Além dessas unidades menores de infantaria, eles também costumam utilizar Genestealers. Os Genestealers, ou Corporators Hominis, aqui faltou o itálico ali, perdão. Isso aqui é uma criatura, ela é feita para se infiltrar nas sociedades, nas naves e em outros locais, de um jeito mais furtivo e menos suicida do que as outras unidades. Eles fazem o quê? Eles costumam agir com mais cautela, eles costumam sobreviver no frio e no vácuo do espaço, então eles são utilizados para invadir espaçonaves e eles também podem ficar presos na parte exterior de uma espaçonave durante uma viagem pelo espaço. E quando a nave pousa em algum assentamento humano, eles se espalham e ficam nas sombras esperando as oportunidades para atacar. Os Genestealers, eles têm um órgão especial chamado ovipositor. Esse ovipositor é um órgão que fica anexo à sua língua e permite que eles implantem nas suas vítimas um vírus. É como se esse vírus fosse dominando as células da vítima por dentro e modificando o seu cérebro, os seus órgãos e os seus órgãos reprodutores. E quando uma vítima é infectada por um desses, ela perde a memória do que aconteceu e do ataque, e lentamente o seu cérebro vai sendo destruído e os seus órgãos reprodutores vão sendo modificados e ele começa a querer se reproduzir o máximo possível e os descendentes dessa criatura também vão ser infectadas pelo mesmo vírus, que vai afetar a mente dos descendentes e fazer todos eles meio que escravos de uma mente coletiva, não a mente colmeia em si aqui, é uma mente coletiva dos Genestealers, que ela faz parte da mente colmeia, mas ela não é ela inteira. E qualquer indivíduo que essa pessoa contaminada tiver reprodução com, também vai se infectar. É um vírus extremamente contagioso por afetar tanto o cérebro quanto o corpo dos organismos. E na Segunda Guerra dos Tiranídeos, eles foram utilizados para devastar colônias humanas inteiras sem ninguém saber nem que elas tinham sido atacadas. Essas criaturas horríveis fazem o que nas batalhas? Quando começa uma batalha, se eles estão infiltrados nos assentamentos humanos, eles começam rebeliões, eles destroem locais onde armazena munição, eles destroem pontes, eles fazem o possível para prejudicar as defesas do planeta. Eles tentam se infiltrar em hierarquias altas da parte militar para cortar a cabeça da defesa o mais rápido possível e facilitar a invasão das naves colmeia e da destruição do planeta. E eles fazem isso até ali, depois que eles começam a infectar vários humanos e se reproduzir. Não precisa ser necessariamente um humano, eles também podem infectar orcs e Aeldari, mas o mais comum é eles infectar humanos. E quando eles infectam os humanos, que é o que a gente vai falar aqui, que é o que interessa,
eles começam a criar meio que um culto, e aquelas pessoas infectadas pelo vírus do cérebro começam a seguir esse culto cegamente. Esses cultos costumam ficar escondidos e isolados, e as criaturas que nascem das pessoas infectadas, elas são mutadas, dá para perceber que elas são alienígenas. Eles têm vários braços, eles costumam ter a pele mais roxa, todos são careca, e tá vendo, ó, careca. E no caso, além disso, eles têm característica mais de alienígena do que humana. Porém, conforme esses híbridos vão se reproduzindo, na quarta geração, o indivíduo que nasce é quase que indistinguível de um humano normal. Claro, tem alguma alteração nos olhos, na pele, no cabelo, né? Que como eu falei, careca, mas é bem difícil tu perceber na quarta geração. Se a pessoa está usando roupa, um capuz ou coisa assim, tu não vai notar que aquilo ali é um alienígena. Já na quinta geração da reprodução desses híbridos, aí já não é mais assim. Na quinta geração, o ciclo do vírus se fecha e eles voltam a ser aquelas criaturas iniciais dos tiranídeos. Então o DNA da espécie que eles parasitaram acaba e fica só os tiranídeos no final. E esses cultos que eles fazem ali é interessante, porque eles agem realmente como um culto religioso. E eles cultuam o grande devorador, ó, o grande devorador que vai nos fazer uma ascensão. E quando as naves colmeias chegam ali no planeta, porque eles mandam um sinal, quando já está pronto para se rebelar ali, ele já tem um número grande de seguidores, eles enviam um sinal para a nave colmeia e as naves colmeia vêm para o planeta para devorar tudo. E aí eles se entregam para os organismos dos tiranídeos para serem comidos vivos e voltar à biomassa que eles sempre foram, no meio da colmeia de novo. É muita loucura. Se você vê qualquer um desses, você é um inquisitor, você vai dar a ordem de exterminar o planeta inteiro e eu não vou te julgar. Correto, fez certo. E eu só queria citar aqui que existe um filme bem interessante, bem antigo, chamado, em português, acho que é Os Vampiros de Alma. Não faz nem sentido. É a invasão dos trocadores de corpos, dos body snatchers. Ou ladrões de corpos também ia ser mais bonito. É um filme mais antigo, mas quase todos os filmes de alienígena, assim, tu poderia citar uma certa inspiração nisso aqui. Mas os invasores do Body Snatchers, olha, eu acho que é o que mais representa. Se você nunca viu, recomendo que veja. É interessante. Tem um muito antigo, tem um meio antigo e parece ter um mais novo que eu ainda não vi. Mas o meio antigo é legal, recomendo. Beleza, agora sim, vamos falar das coisas maiores. Entendi, aqueles ali são a infantaria meio que descartável e que os tiranídeos usam inicialmente para se matar contra o inimigo. Uma mais focada no mano a mano, uma mais focada a longa distância e um mais focado em infiltração e atuar atrás das linhas inimigas. Correto. Agora, quem faz tudo muito bem? Os guerreiros tiranídeos. Os guerreiros tiranídeos são uma criatura muito maior que as outras que a gente viu até agora, além de possuir uma poderosa armadura de quitina que consegue absorver a maioria dos tiros leves assim de armas pequenas, mas eles não são imortais. Se tu concentrar o fogo, eles vão cair. E esses organismos são os mais adaptáveis da espécie dos tiranídeos. Acredita-se que há mais de 200 variações diferentes já registradas no Império, algumas com mais armadura, outras com membros extras, outras com mais especialidade no mano a mano, outras com mais especialidade a longa distância, outros a média distância, e cada um deles um pouquinho diferente um do outro. E além dessa grande variabilidade de armas, tanto no mano a mano quanto a longa distância, a função deles, na verdade, não é só matar, cortar e atirar. Apesar de que eles fazem isso muito bem, isso é a função secundária deles. A função primária é ser um organismo de sinapse.
como se fosse um roteador Wi-Fi daquela, daquela mente colmeia total. Então ele controla, assim, em pequenas lutas, escamurças e locais menores, as criaturas inferiores para que elas façam a vontade da colmeia e não ficam por aí agindo como animais, tentando se esconder num buraco ou atacando sozinho uma linha preparada de defesa, e sim fazendo uma coordenação dessas criaturas para tirar o máximo proveito do sacrifício delas, enquanto eles provêm o poder de fogo atrás, e se eles veem algum inimigo isolado, eles vão cortar eles com suas poderosas espadas de osso e quitina, ou com as suas garras ou presas, ou vários outros apêndices não menos letais. E os guerreiros tiranídeos têm algumas variações legais que a gente considera até quase que outro organismo por inteiro. Um exemplo são os primes. Os primes são organismos de comando. Esses aqui, além de transmitir aquela rede colmeia, eles também conseguem pensar e agir e responder a ameaças e se adaptar a situações. Eles servem quase como comandantes e oficiais para as tropas inimigas dos tiranídeos, os tiranídeos, desculpa. E esses guerreiros Prime, eles aparentemente, se tu olhar para eles, só por ver, tu não percebe grande diferença, mas eles são mais rápidos, eles se defendem, eles fogem dos tiros, e se tu atirar neles vão tentar desviar, que é diferente dos outros. Os outros são mais brutais, mais ferozes, mais agressivos, assim, mais selvagens. Esses aqui são mais inteligentes, ele tem mais percepção de espaço. Tu consegue perceber, se tu prestar atenção, qual deles é o comandante. Mas só de olhar por cima rapidamente, ele vai se misturar com os outros guerreiros e tu não vai saber em quem atirar com o teu sniper, e talvez tu mate só um guerreiro normal e tem outros 15 logo atrás, então não vai fazer diferença. Já se tu matar um Prime, vai fazer uma grande diferença, porque as outras unidades próximas provavelmente vão começar a voltar ao seu modo mais de animal, e aí eles vão ser menos efetivos em combate. Alguns guerreiros também, warrior quer dizer guerreiro, alguns desses guerreiros tiranídeos também possuem asas e conseguem sobrevoar por fortificações, atacar naves, apesar de serem bem mais lentos que uma nave espacial, mas alguns também são munidos, não? São adaptados com asas, e aí também eles têm uma classificação diferente. E os mais interessantes das variações desses bichos são a guarda dos tiranídeos. O que é essa guarda dos tiranídeos? Essas criaturas, elas são uma mutação possivelmente feita com o gene dos Astari, dos super soldados humanos. É possível, porque elas não têm medo, não têm dor, e elas têm uma capacidade cognitiva, assim, uma inteligência minúscula. Elas só seguem ordens de um organismo de sinapse, e eles servem exatamente para proteger esse organismo de sinapse. O seu corpo é enorme e eles funcionam como um escudo de quitina, proteína e uma couraça resistente, absorvendo tiros, explosivos e qualquer fragmento que tente atingir a criatura principal de sinapse, que seria o comandante das tropas dos tiranídeos. Muito eficientes, e um detalhe é que essas criaturas são cegas, porque elas são só uma ferramenta do organismo de sinapse que está sempre comandando elas para proteger contra qualquer ameaça. Bem interessante, e se tu vê algumas dessas, saiba que entre elas está um organismo de sinapse. Mire todas as armas ali e mande artilharia pesada para tentar matar esse bicho, que é o melhor jeito de vencer, ou pelo menos atrasar as hordas dos tiranídeos. E beleza, então tem vários organismos de sinapses, alguns menores ali como os guerreiros tiranídeos, e alguns que são maiores, como os primes aqui, que conseguem comandar um certo número de forças.
Beleza, entendi. Mas quem é que são os comandantes? O que é o bicho maior aí? Qual é a mente, a organização, o cabeça desse negócio? Então, o mais comum e o mais famoso é o Hive Tyrant, ou Tyrannicus Prefector. Essas criaturas gigantescas e colossais são quase do tamanho das Warhounds, as titãs imperiais, e elas conseguem controlar campos de batalha enormes. Eles são como marechais de campo dos tiranídeos. Além de controlar milhares de organismos, eles também possuem armas biológicas pesadas que conseguem causar dano a inimigos a longa distância. E se tu chegar perto desse bicho aí, ele vai te esmagar em pedaços para as minhocas comerem, literalmente nesse caso. E caso tu magicamente consiga ferir ele também tem um sangue extremamente ácido que queima e corrói o que atinge. Então, digamos, tu usa uma espada motosserra e tu consegue cortar uma parte da perna. Quando tu vê, a tua espada motosserra se foi porque ela derreteu naquele ácido ali. Bicho muito poderoso, muito agressivo, violento e com várias armas pesadas e apêndices mortais. Um dos apêndices que eles costumam ter é um chicote vivo, um chicote que quando encosta em alguma coisa, lança múltiplos pequenos, é como se fossem pequenos anzóis, assim, com toxinas e coisa que paralisa, prende no alvo, e é bom, ele usa para tipo abrir espaço, caso tenha uma unidade de infantaria de orc chegando perto, ele só dá uma chicotada ali e mata um monte numa batida só. Não fique perto desses bichos. Como eu falei antes, recomendo mirar armas pesadas. Se tu tiver apoio aéreo, foque os caças, os bombardeios para matar. É o jeito mais seguro e mais saudável de eliminar essas coisas. Ah, eu falei que eles são imortais? Não, né? Então, esses Hive Tyrants, eles aprendem, eles conseguem entender, aprender e assim se adaptar. Então, digamos, o inimigo tem uma fortaleza no ponto X. Beleza, ali tá difícil de atacar, a gente perdeu um monte de unidades pequenas ali. Eles vão tentar cercar, não adiantou, foi uma batalha muito difícil. Eles vão tentar cercar e atacar pelo ar, não adiantou. Eles vão tentar cercar e atacar pelo ar e por baixo da terra, não adiantou. Eles vão mandar organismos gigantes com armas biológicas de longo alcance para bombardear e transformar aquelas defesas em gel, um gel derretido ali de ácido e corpos mortos. Se isso também não adiantar, aí eles vão, olha, não sei, cara, pelo amor, eu nunca vi nenhuma dessas aí falhar, mas eles vão pensar em alguma coisa, porque é isso que são os Hive Tyrants. Eles são generais, eles são componente tático da batalha. Eles também agem mais por instinto, mas eles têm mentes e inteligências muito maiores e é provável que eles que fazem a maior parte dessa capacidade cognitiva, dessa mente conjunta, que é a mente colmeia. Um detalhe interessante, eles também possuem poderes psíquicos, o que dá a entender que eles conseguem utilizar o imaterial. Só que o engraçado é que as criaturas do outro lado, os demônios, essas coisas, não conseguem sentir a presença deles, nem tentar os Hive Tyrants. Isso se dá por causa daquela sombra no imaterial que os organismos dos tiranídeos transmitem. E isso sugere, comparado a outras criaturas, que os tiranídeos, na verdade, não têm alma. Eles são provavelmente clones um do outro, só com alterações de material genético e com uma mentalidade dividida. E é essa mentalidade dividida que faz os Hive Tyrants serem imortais. Quando tu mata o corpo dele, a mente dele não está ali. A mente dele está em conexão com a mente colmeia. Então um novo corpo nasce e a mente colmeia implanta a mente daquele ali que tu matou nesse corpo novo. Então eles são praticamente imortais. E tudo que ele aprendeu naquela batalha onde ele foi derrotado, ele vai guardar para ele e vai evitar fazer o mesmo erro
2 vezes. Então tu não consegue usar o mesmo truque para enganar um Hive Tyrant em 2 ocasiões diferentes. Muito cuidado, é que eu rezo pelo Imperador que tenha misericórdia da alma de quem encontra um desse aqui no campo de batalha. E os Hive Tyrants, além de serem essas criaturas monstruosas, eles também possuem um grande arsenal de armas e transformações e corpos diferentes. E a única coisa assim que é mais fácil de identificar eles é que eles são bem maiores que os outros organismos. Alguns possuem asas e conseguem dar pulos enormes. Então tu imagina, tu tem um batalhão de tanque, de repente do nada, um organismo gigantesco aparece, come um tanque, joga o outro, tipo, vira o outro 360 graus na parede e depois esse organismo pula e desaparece do nada. Da mesma velocidade que ele veio, ele atacou e foi embora. Então, apesar do seu tamanho, eles podem ser muito rápidos, eles têm armaduras blindadas de quitina, ossos, um exoesqueleto, um esqueleto externo muito resistente. Como eu falei, a não ser que você tenha super soldados ou um bombardeio espacial, lamento por você que está enfrentando esse bicho aqui. Mas é isso, acho que deu para entender o conceito geral dos tiranídeos. Eles têm vários tipos de unidades, todas elas servem um propósito maior. E esse propósito maior, elas seguem com um fervor e uma capacidade coletiva, porque eles não são indivíduos. Nenhum tiranídeo ali, quando ele está sob o comando da mente colmeia, ele vai pensar e agir pensando na sua sobrevivência ou com medo de se machucar ou coisa assim. Ele vai pensar em matar em nome da colmeia. É só isso que eles fazem. Eles não vão ter dó nem misericórdia. Então, meus amigos, olha, espero que você esteja enfrentando orcs, que é bem mais fácil do que esses monstros. Mas vejo você na próxima e o Imperador tenha misericórdia de nós.